Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. É uma iniciativa que nós estamos tendo na Faculdade Filos sobre assuntos acadêmicos. E aí, iniciando como nosso primeiro episódio, o professor Dr. Aleph vai apresentar a nossa convidada mais que especial. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui. É com uma honra que eu recebo hoje aqui a nossa primeira presidente da UAB Mulher aqui de Águas Lindas, doutora Soraya Batista. Seja bem-vinda, doutora Soraya. Queria cumprimentar o Cris, nosso diretor acadêmico da faculdade, e cumprimentar o Dias também, professor José Dias, diretor pedagógico da faculdade, que estão aqui comigo hoje no podcast. Doutora Soraya, seja muito bem-vinda. Se a senhora quiser se apresentar para o público, fique completamente à vontade. Obrigada. Olá, pessoal. Como o doutor falou, meu nome é Soraya, sou advogada, atual presidente aqui da Subseção de Águas Lindas de Goiás. Quero cumprimentar o Cris, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer. Muito obrigada. Doutor Aleph, muito obrigada. E José Dias. doutor José Dias, prazer, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Doutora, nós estamos aqui, gente, é o Vem Ser Filos Podcast. Então, esse é o nosso podcast. Nós lhe convidamos para o nosso primeiro podcast, doutora. Uma honra, viu? Eu te agradeço muito por estar aqui. Era muito interessante, né, Cris, para a gente, na hora do nascimento do podcast, que fosse uma mulher que fosse aí a nossa primeira convidada. Então, é sempre uma honra. E aí, ao longo da nossa entrevista, da nossa conversa, nós vamos fazer várias perguntas para a doutora Soraya, tá, gente? Muitas perguntas relacionadas à formação dela, como ela se desenvolveu como profissional e principalmente como ela atua para ser uma advogada de sucesso que ela é, o cargo que ela ocupa hoje na OAB, mas também a advogada excelente que ela é, está muito ligada à formação profissional dela. Vocês, alunos que estão observando a gente hoje, vocês vão ter aí uma inspiração, principalmente nossas alunas, né, Cris? A maioria das alunas da Filos é mulher. E olha, doutor Aleph, nosso coordenador do curso de Direito sabe melhor do que a gente, né, professor Dias, que majoritariamente, graças a Deus, né, o nosso curso de Direito, a maioria esmagadora são mulheres. Sim. Então já mostra a força da mulher aí, doutora. Com certeza. A mulher está tomando espaço, né? Ela está liderando. Então, estão de parabéns. Pois é. Professor Dias, o senhor imaginaria lá no início da Faculdade Filos, que a gente estaria agora num podcast? Olha, sinceramente, não tinha essa ideia, viu? E mais feliz agora ainda, sabendo que realmente a mulher está ocupando seu espaço. Com certeza. Cada vez mais. Com certeza, muito bom. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para o Cris e para o Dias, para falar sobre a nossa trajetória de faculdade, enquanto faculdade. A gente começou há algum tempo, e aí se vocês puderem falar a trajetória até hoje da nossa faculdade, as dificuldades, as lutas e principalmente as nossas vitórias. Só para apresentar a faculdade para a doutora Soraya. Sim. Doutora, atualmente eu estou como diretor-geral aqui da instituição, né? Mas o professor Dias é o nosso diretor pedagógico, acadêmico e nosso decano, em todos os sentidos, né? Então, eu acho que a palavra aí do contexto histórico tem que ser feita pelo professor Dias. Muito obrigado. Nós iniciamos, na realidade, em 2016, o Cris, também ele falando que eu sou um dos decanos, mas ele também foi uma das peças principais na fundação, no início dos projetos, nessa busca por esse ensino de qualidade, pela instalação da faculdade. Em 2016, criamos os 2 primeiros projetos, demos entrada no MEC, né, que foram os cursos de administração e pedagogia, e fomos agraciados com a autorização pelo MEC em 2018. E daí começou a batalha. Logo em seguida veio o curso de Direito, né, que foi aprovado já com nota 4. Né? Uau, parabéns. Já começou com nota 4. Logo depois veio o curso de Radiologia, né? E estamos hoje batalhando por outros cursos, enveredando mais pela área
da ciência. E não foi fácil, mas foi uma batalha constante, primando sempre pela qualidade de ensino, pela ética e a busca da perfeição no ensino realmente de qualidade dentro de Águas Lindas, com os melhores profissionais. Um ponto aqui que eu gostaria de salientar, doutor, é que o professor Dias explanou muito bem esse contexto histórico do surgimento aqui da instituição e da evolução da criação de novos cursos. E uma coisa que a faculdade sempre prima, reforçando, ratificando as palavras do professor Dias, é que nós trabalhamos com credibilidade e respeito ao nosso corpo docente e discente. Eu costumo dizer aqui na instituição, né, professor, que a gente não está aqui comercializando nada, né? A gente também não está vendendo ilusão, a gente está alimentando o sonho de cada um. E quando a gente alimenta o sonho de cada estudante que está aqui, a gente tem que usar uma palavrinha na frente, é ter respeito por esse sonho, que é um individual, né? Cada um tem suas aspirações, e na carreira jurídica não é diferente, né, professor? Não é? Pois é. Doutora, eu quero começar, e a primeira pergunta está ligada a isso que eu fiz, de pergunta para o Cris, para o Dias. Como é que foi tua formação? Quando você começou a tua faculdade? Qual ano que você começou? No início de tudo, eu pensei em fazer turismo, por incrível que pareça, você acredita? Eu sempre gostei muito de línguas, né? Então, assim, eu estudei inglês, eu fiz um pouquinho de francês, eu falei, vou fazer turismo. Só que aí, por conta do contexto, né? Todo mundo falando, bom, advogado ganha dinheiro, advogado fica rico, né? Falei, quer saber, eu vou fazer o direito. Fui, me apaixonei, entrei na faculdade de Direito no ano de 2012. 2012. E assim, comecei a estudar assim, na cara e a coragem, não tinha nenhum profissional na área em casa. E assim, vendo o quanto que era bonito a profissão, o quanto que era importante para a sociedade, o quanto que transparece uma autoridade, responsabilidade, o quanto que é algo que dá uma credibilidade, eu falei, poxa, é isso. E desde o início, desde o primeiro dia de aula, eu nunca falei que eu ia ser juíza, promotora, eu sempre falei, eu vou ser advogada. Eu quero ser advogada. E eu estou aí, atuando, e estou muito feliz. Advogado tem fama de brigão, né? A gente briga muito. Tem. Doutora, assim, o que te atraiu tanto na advocacia? A senhora falou que desde o primeiro minuto que você pisou ali. Qual a parte mais apaixonante da advocacia para a senhora para escolher assim de cara? De verdade, eu sempre achei muito bonito a postura do advogado. Eu tenho essa questão de que um bom profissional, ele já chega chegando, né? Você olha para a pessoa, você já faz uma visão ali geral do que ele pode te oferecer pelas características dele. Infelizmente, o mundo é assim, a gente julga, mas assim, eu olhei e falei, nossa, combina comigo, porque eu sou uma mulher autêntica, eu sou uma mulher resiliente, eu sou uma mulher que gosto de solucionar problemas, assim, falou em problemas, pode me chamar que eu tô lá. E assim, eu me qualifico até hoje, eu gosto mesmo, principalmente pelo fato de que você pode estar ajudando ali a sociedade, você não só está trabalhando, mas você está fazendo um bem comum, né? Que é solucionar um problema de alguém que está ali numa situação muito crítica, uma vida muito difícil, e dá uma sensação de, poxa, olha o que eu fiz por aquela pessoa. Às vezes pra gente, a gente pensa, é dinheiro, às vezes a outra pessoa pensa que é dinheiro, mas é uma vida. Eu costumo olhar um processo como uma vida, eu estou resolvendo uma vida de uma pessoa, né? Dependendo ali da área, é bem complexo, mas eu estou aí, firme e forte. É uma parte humana, maravilhosa do direito. Talvez seja também a parte que eu mais gosto do direito, Sim. Que é fazer a diferença na vida das outras pessoas. Com certeza. Isso é incrível, incrível mesmo. É muito Parabéns. gratificante, né? Você olhar. Sim. Doutora, hoje nós vemos uma grande dificuldade que os nossos alunos que estão chegando no ensino superior encontram em decidir realmente qual a área que eles vão realmente atuar. Alguns já iniciam e depois se veem totalmente perdidos, né? Sim. Hoje, qual o diferencial que você veria dentre as outras profissões para que o estudante escolhesse o curso, escolhesse a área jurídica? Eu acho que é o leque de oportunidades
querendo ou não, o direito, ele te dá a oportunidade de advogar, você pode fazer um concurso público, você pode abrir sua empresa, porque, de verdade, eu acho que direito é uma questão base, é basilar. Você tem ali, você tendo uma empresa, você sabendo dos seus direitos, você como uma pessoa, um cidadão comum, você está em um lugar, saber os seus direitos, isso para mim não tem nenhuma explicação. Eu acho que você conhecer sobre direito, eu acho que é necessário. Então, o curso de direito, ele te dá essas oportunidades de você crescer. O advogado, ou o servidor público, ou seja a área, o professor também, né, que é muito respeitado, é uma área muito linda, que de fato eu acho. E assim, te dá dinheiro, né, gente? Porque a advocacia, ela querendo ou não, se você faz um excelente trabalho, ela te dá outras oportunidades ali de uma clientela, você vai fazendo ali no decorrer do tempo a sua cartela de cliente, e aí vai trazendo para você aquela característica, poxa, essa advogada, ela realmente tem um bom potencial. Então é isso, as oportunidades que englobam o curso. Doutora, e dentro de que o professor Dias perguntou, a gente sabe que hoje, majoritariamente, não aqui como eu expliquei na faculdade, né, professor? Graças a Deus, a maioria aqui nossa é o público feminino, né? Eu digo graças a Deus porque é muito interessante ver que nós estamos quebrando essa barreira secular de machismo, né? Que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Exatamente. Né? Então, quais as dificuldades que se encontram na carreira de advogada? Temos muitas, viu? Primeiro, você pode ter a dificuldade do cliente. Isso aí acontece mesmo com frequência. Mas a senhora é mulher, né? Eu falo para vocês, por exemplo, prático que eu tive nessa semana. Uma moça totalmente gente boa, muito simples, muito humilde, que me contratou. Ela, doutora, eu tô um pouco preocupada porque na audiência ele vai ver que a senhora é mulher, né? Então, assim, existe esse machismo enraizado. Isso é o preconceito da própria mulher. Uma própria mulher me falou isso. Então, ela falou, doutora, eu falei, olha, porque assim, doutor Alif me conhece um pouco, eu trato essa história totalmente diferente. Eu sempre digo, a mulher, ela tem poder de voz sim, ela tem poder de fala, ela tem que ir, ela tem que agir, ela tem que falar. E quando a mulher, ela levanta a voz, ela tem que ser ouvida. E a gente se cansa muito de ser limitada, ser pontuada, ser restringida em determinadas situações. Então, assim, o machismo, ele vem às vezes de uma própria mulher, que de repente cresceu num lar machista. E assim, eu já sofri, por exemplo, essas dificuldades numa delegacia, você vai na delegacia, isso no início, né? Hoje em dia eu já chegando, é bem diferente, porque a gente também tem que aprender a postura. Quando você trata a sua postura, a sua forma de falar, de agir, as pessoas te tratam diferente também. Porque a pessoa já pensa, poxa, ela é diferente. Então, assim, nós somos mulheres, mas a gente também tem que saber impor, né? Impor que eu tenho, sim, responsabilidade, que eu estou atuando ali na defesa de direito, que eu também quero ter o meu direito respeitado. Sim. Então, não é fácil. Recorrentemente, a gente passa por situações chatas. Mas eu estou aí, batalhando e sempre quebrando essas barreiras. Que existem mulheres na advocacia como a senhora, né? Para quebrar E eu tenho, assim... esse estigma, né? Exato. Estigma isso. E eu tenho trazido isso até para as minhas colegas, advogados. Eu falo, gente, nunca se cale. A não ser que você estiver se você estiver errada, lógico, né? Óbvio que é uma outra situação. Mas se você está num caso ali específico, se pontue, observe o que fale, indague, questione, mostre que você é capaz. Porque sabe uma dificuldade que eu falo? Nós mulheres, às vezes, nós somos muito julgadas pela aparência. Então, você é bonita, então você não é inteligente. Tem isso. Eu já sofri muito isso. Será que ela é bonita? Será que ela é inteligente? Será que ela é só bonita, né? Então, assim, trabalhar esse olhar. Não, eu sou inteligente, sim. Eu sou competente. Eu me qualifico para isso. Não é fácil. Então, eu ensino sempre às minhas amigas. Estudem, se qualifiquem, sejam fortes. É isso que eu sempre prego. Aproveitando a deixa da pergunta, a gente falou no início que você é a primeira mulher presidente da OAB. E aí... me diz uma coisa, como é que você se sente sendo uma figura hoje pública, de referência, inspiração para outras mulheres? Mas como é que você se sente sendo a primeira mulher presidente da OAB Águas Lindas? Primeiramente, muito feliz, óbvio.
Só que a gente também tem aquela carga da responsabilidade. Porque, é óbvio, a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você tem que ter muito mais cuidado com a fala, o lugar que você frequenta, onde você se envolve, etc. E eu sempre penso assim, quando eu estou numa determinada situação e eu preciso olhar de uma forma diferente para o caso ali específico, pronto, vou lá e desenrolo. Entende? Já passou por muita dificuldade? Muita dificuldade. Mas, assim, OAB? olhar para mim e falar assim, olha, você tem competência. Eu sempre olho para mim e falo, eu sou competente. Porque Deus não dá oportunidade para quem não tem, né? Eu penso assim, as oportunidades elas vêm porque você merece. Você tem capacidade. Então, assim, eu me sinto muito orgulhada, óbvio que eu fico muito feliz, porque eu falo, nossa, eu estou à frente, eu sei que eu posso ajudar não só a classe, mas principalmente falar por outras mulheres, que você sabe que isso também é um ponto muito importante. Então, só que a gente sabe que a gente também traz o peso da responsabilidade. É muito grande. Porque, ela é mulher, então lembra aquela história que eu falei agora? Então, será que ela é competente? Então, você tem que ratificar que você realmente é forte, que você sabe o que você está fazendo. Mas eu acho que eu estou tirando de letra tudo isso aí. Eu também acredito, doutora. Doutora, quais são, do seu ponto de vista, as habilidades e competência que um profissional precisa ter, um profissional da área jurídica precisa ter para se destacar no mercado atualmente? Bom, primeiramente, postura. Outra coisa, trabalhar muito bem a oratória, porque quem fala bem se desenvolve, é reconhecido, traz um ar, uma referência, credibilidade. Trabalhar a linguagem corporal, porque é muito importante você saber como se comportar nos lugares. E a qualificação, você tem que se qualificar. Eu mesmo sou uma pessoa que eu me qualifico anualmente. Eu sempre estou fazendo cursos para que eu tenha uma característica diferente dos outros advogados, das outras advogadas que estão ali no meu contexto, que eu vivencio. Então, eu sempre estou ali reforçando que eu sou boa, me qualificando, estando também, fazendo muito network. Totalmente necessário. Quem tem amigo tem tudo, né? Eu falo, até amigo é melhor que ter dinheiro, porque você tem muitas oportunidades que às vezes até o dinheiro não te traz. Então é isso. Cris? Acho que dentro desse contexto que a gente vem falando, aí vamos falar um pouquinho mais dos nossos acadêmicos, né? A grande pergunta, setor público ou setor privado? Para onde eu vou? Os dois você ganha dinheiro, né? Eu, particularmente, eu gosto mais do setor privado pela facilidade que a gente tem, né? A facilidade. Eu atuo hoje no setor privado. Então, assim, você vai lá, desenrola. Eu também tenho, minha advocacia, ela é uma advocacia... esqueci o nome. Que eu não sou contratada, esqueci o nome aqui agora. É uma... Ativo? Não. Ativo não. Seria uma advocacia mais... Eu sou, pronto, profissional liberal, né? Então, quando você é profissional liberal, e a gente nem chama de autônomo, né? A gente chama de profissional liberal mesmo. E aí, quando você trabalha para você, é totalmente diferente, né? Pra você ter uma ideia, teve Bem até uma diferente. melhora agora, porque foi permitida a sociedade unipessoal de advocacia. Exatamente. Então, facilitou nossa vida. Facilita muito mais a nossa enquanto vida. autônomo. Mas a gente é advogado autônomo. Então, Sim. Mas e aí, o acadêmico ele pode optar pelos dois? Pode, com Onde certeza. é que ele encontra esse mercado dos dois ali coexistindo? Faça network, né? Que as oportunidades vão existir. Lógico, e tem muitas pessoas que se formam em direito e elas buscam um concurso público, às vezes ela quer a advocacia, por exemplo, defensoria pública, né? Ela quer atuar, por exemplo, tem advogados que atuam só no âmbito empresarial. Sim. Matéria que é muito legal, né, doutor? E tem advogado que trabalha na advocacia privada, então é bem relativo. Fora que o leque é grande, né? O leque é muito grande. A gente consegue atuar aí em várias áreas e o mais legal, eu não sei se a senhora concorda, mas dá para ganhar dinheiro em tudo quanto é canto da advocacia. Tudo qualquer canto. Eu sempre assim, eu tenho me pautado para ficar ali numa área só, 2, 3 áreas. Mas assim, você tem um cliente, por exemplo, empresarial, aí ele vai fazer o quê? Pratica um crime. Quando você vê, você está lá na delegacia, porque ele vai te contratar, né? Aí, de repente, a mãe dele está precisando aposentar, doutor, e aí?
Você tem que vai lá fazer a aposentadoria da mãe dele. Porque você vira assim, o advogado da família, dos amigos, dos clientes dele, referência. Mas assim, não tem diferença não. Essa questão que você falou, né? De credibilidade, né? Credibilidade. Na realidade, você termina fidelizando o cliente. Fidelizando. Né? E assim, você ter um cliente fidelizado, ele vai te trazer outros clientes, porque é isso que abre o nosso mercado, porque a advocacia, ela é muito restrita, você não pode fazer qualquer tipo de divulgação, você sabe, né, a dificuldade que a gente tem. Então, quando você tem um cliente bom, ele faz a sua propaganda, é aquele que bate ali, ó, no seu escritório, ele traz cliente, mesmo quando você não tem êxito na causa dele, ele te traz cliente, que ele fala assim, não, doutora, a senhora é tão boa que eu sei que esse caso meu não me ajudava, né? Então, é muito bom, eu simplesmente adoro. E qual a parte difícil de ser advogado? A parte difícil... tem, né? Se existe. Sempre né? Tem, né? Olha, lidar com o ser humano nunca vai ser 100% fácil. Então, assim, a gente tem a justiça. Obviamente, a justiça, ela é amorosa. E muitas vezes o cliente, ele acha que essa amorosidade, ela é por culpa do advogado, da advogada. Só que a gente sabe que na prática não é. Então, você vai lá, faz o processo, faz tudo bonitinho. E aí, de repente, o cliente está lá falando mal de você para outro advogado, falando, não, mas meu processo não anda por culpa do advogado. Mas não é. Nossa parte, a gente foi lá, fez, protocolou, agilizou, despachou com o juiz. Então, eu viro e mexo, estou ali fazendo alguma coisa... E aí chegou uma pessoa, é porque eu estou com advogado, no meu processo tem 4 anos, não resolveu. Eu falo, olha, você já tem advogado, trata com ele, porque só ele sabe o que aconteceu, a justiça é amorosa mesmo, porque a gente sabe, né, doutor? A justiça é amorosa. Então, eu acho que esse contato com o cliente, você tem que, assim, é muita justificação, você tem que sempre estar justificando ali para ele, por que o processo não anda. Eu acho que essa parte desgasta um pouquinho. Às vezes, assim, chega aquela mensagem no WhatsApp que você fala, meu Deus, senhor, e agora? O que eu vou responder? Não é porque você não fez, mas é porque a justiça está demorando, o trâmite processual está demorando. Aproveitando a deixa, você acha que ultimamente a população, o cliente está ficando mais ansioso pelo processo e aí, às vezes, o prazo é de 15 dias, Nossa. 20 dias, ele quer um processo resolvido para ontem e na justiça não dá? Como é que você lida com esses casos? É muito difícil e acontece diariamente. A gente pega um cliente que ele fala assim, doutora, quantos dias vai ficar pronta essa minha situação, essa minha demanda? Eu falo, olha, a minha parte eu vou agilizar. Só que ele também tem que entender, eu sempre deixo muito claro, que eu não tenho só ele como cliente, graças a Deus. Então, assim, tem a ação dele, tem a ação do cliente que apareceu ontem, né? E, assim, são várias tarefas. Então, eu sempre falo, calma que eu vou te passando as informações, qualquer coisa se eu não atender agora, me liga amanhã. Então, eu sempre digo, tenha paciência, gente, tenha paciência, porque eu sou só uma, eu sempre falo, né, para o cliente, sou só uma, calma, mas lidar com essa parte é difícil. Obrigado, doutora. Eu tenho umas perguntas para te fazer e não se sinta comedida, pode falar tudo que você quiser, sinta-se à vontade, tá? Mas a primeira coisa, lá em 2012, eu lembro que não tinha faculdade de Direito aqui em Águas Lindas. E como é que era esse deslocamento? Quais essas dificuldades que você sofreu para sair de Águas Lindas para se formar fora? Muito difícil. Então, hoje, eu sempre digo, hoje, para quem está entrando no mundo do direito, está no melhor momento, porque ter a oportunidade de estudar aqui na cidade é sensacional. Eu digo para ti, eu não peguei ônibus, graças a Deus, mas eu pegava o carro, gastava muito com gasolina para ir para a faculdade. Eu estudava em Taguatinga na época, e aí meu marido também resolveu entrar na faculdade também, e aí ele ficou numa faculdade e eu fiquei em outra, então tinha o desgaste de deslocamento. Eu falei, olha, por conta que ele havia vindo de uma outra faculdade, que na época teve um problema. Então, a gente resolveu trocar para Ceilândia, que era uma faculdade mais próxima a Águas Lindas, a gente gastava menos com gasolina. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, tô louca para terminar essa faculdade, porque eu não aguento mais me deslocar. Porque, querendo ou não, você chega em casa 10, 11 horas, às vezes até mais tarde, né, porque tinha outra coisa para fazer dali. Às vezes, meu marido sempre gostou de sair depois da faculdade, então eu chegava em casa meia-noite, por aí. Então, assim, hoje a facilidade de você estar dentro da sua cidade, Águas Lindas é uma cidade que cresceu muito, ela está cada dia mais se qualificando, né, e qualificando pessoas. Então, você poder fazer tudo aqui, para mim, não tem preço. E uma pergunta legal, aproveitando que você falou do seu início, da sua jornada lá. Se você pudesse voltar no tempo e ir lá falar no ouvido daquela Soraya, que acabou de entrar na faculdade, falar,
vai dar tudo certo. O que você falava para aquela Soraya? O que você ia falar para a Soraya de 2012, sendo a Soraya de hoje? O que eu falaria? Eu falaria assim, Soraya, se qualifica muito, estagia em um escritório, porque querendo ou não, te traz muita malícia da prática jurídica. Então eu sempre falo, gente, estude, mas enquanto você está na faculdade, faça um estágio. Então eu diria, estude muito, mas já comece num escritório desde o primeiro semestre. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse feito isso no início, que eu não fiz, eu demorei um pouquinho para ir para os estágios, hoje eu seria uma advogada criminalista, porque eu fui indo para outras áreas por conta das oportunidades que foram se abrindo. E eu acho que a área criminal, ela traz um dinheiro. Eu acho que a área criminal é uma área muito boa. E previdenciário, mas assim, eu tinha me especializado na área criminal. Então eu acho que eu tinha falado assim, Soraya, minha filha, tu vai se dedicar muito, mas você terminou a faculdade, você já é uma advogada. Porque eu fiz faculdade, mas eu eu fiz a OAB antes, eu fiz a OAB no 8º, se eu não me engano. Então eu já terminei a faculdade já com a OAB na mão, como diz o outro, né? Então, seria isso. Doutora, qual o desafio que mais amoldou na sua vida para a profissão jurídica? O que mais? Deixa eu pensar. Se houve, né? Mas esquece aqueles clientes chatos. Eu penso muito tem que esquecer esses, né? Na verdade, eu penso muito nessas dificuldades, porque assim, a minha advocacia, por eu não ter ido para participar do escritório, é até uma coisa que eu indico para os alunos, viu? Procure escritório desde o início, foi isso. Então, assim, a minha advocacia, ela foi muito assim. Exemplo, um cliente me contratou, lógico, eu sempre estudava, estava ali me qualificando, fiz várias pós, etc. E eu falava assim, meu Deus, eu tenho essa audiência hoje e agora, Senhor, vai com Deus, né? Eu ia literalmente com Deus, porque chegava lá, atuava, fazia com medo, eu não tinha segurança, porque eu não tinha outra pessoa para me auxiliar. Sempre via meus amigos, fulano está trabalhando com ciclano, era uma outra realidade, a minha não. Então eu trabalhei, eu aprendi, tudo que eu sei hoje, não foi porque alguém falou, vem cá, ó, você faz assim, você faz assado, não foi. Foi porque eu fui lá e fiz. Então eu aprendi na tora, como diz o outro, né? E na prática. E hoje, por isso que eu tenho acho que eu tenho essa resiliência, eu tenho muito mais dedicação, eu tenho muito mais cuidado, eu sou muito, assim, ética para que não dê problema. Eu sempre tento andar muito certo para que eu não tenha nenhum problema, porque eu sei que foi muito esforço. Eu tive muito esforço. Como é que foi tua primeira audiência? Você falou, a gente sente um frio na barriga, né, na primeira audiência? Nossa, foi horrível. Eu fiquei com muito medo na primeira audiência, na verdade. Porque o primeiro cliente que eu tive, ele falou assim, era uma instrução, minha primeira audiência, instrução. Nossa, eu não era nem conciliação? Não foi conciliação. Aí, beleza, fui pra audiência, o cliente no caminho, assim, entrando no fórum, eu lembro que foi até no fórum do Riacho Fundo, aí ele falou assim, doutora, eu não vou falar nada, tá bom? Aí eu pensei, ixi, toda a responsabilidade, né? Então, assim, você é iniciante, você não tem ninguém, você não pesquisou como é que... Lógico que eu tinha o entendimento jurídico, mas você não tem a prática. E, de fato, eu acho muito necessário e lindo hoje as faculdades, elas trazerem essa prática também para o estudante, porque a gente sofria muito, não tinha essa prática. Então, você tinha que ir. Eu tive muito medo, mas eu consegui êxito, graças a Deus. Hoje nós possuímos, né, um núcleo de práticas jurídicas, né, o nosso NPJ, bastante atuante, né, e estamos em vias de finalização, né, Aleph, do convênio com o fórum, né, com o fórum aqui de Águas Lindas, e a gente vê a importância que tem, como você falou, da formação não só teórica, mas da formação prática do aluno, né, de direito. E eu queria que você deixasse nesse sentido, desse uma orientação, um recadinho para esses alunos se conscientizarem sobre essa prática, o quão importante é. Na verdade, o direito sem a prática, no direito sem a prática, você não é ninguém, absolutamente ninguém. Então, eu te digo, meu aluno, né? Se você tem essa possibilidade de praticar, vá, coloque sua cara a tapa, procure um advogado, alguém, fala, olha, me coloque no estágio, nem que seja 0800, vá para o NPJ, você vai ter muito conhecimento. E eu tenho certeza que se você for para o mundo jurídico, principalmente para a advocacia, você vai se dar muito bem. O legal da prática é que o início da prática é muito difícil, né? É muito difícil. Porque a gente tem que pegar todas aquelas teorias do direito e colocar no papel. Chata. Mas depois que aprende,
vira mamão com açúcar, fica tranquilo. Olha, quando eu terminei, no meu último semestre, eu estava fazendo, estudando para a OAB em tributário, fazendo o meu TCC em Direito Militar. Para. Você fez OAB em tributário? Tributário! Gente, que coragem. Corajosa, né? Ó, Corajosa. eu fiz a OAB em tributário, eu fiz o meu TCC em Direito Militar, tudo na mesma época, tá? Eu fazia estágio nesse último semestre na área trabalhista, então eu fazia processo trabalhista. E o meu NPJ era criminal. Todo mundo falava, como que você consegue? Eu falei, eu consigo. E passei muito bem na OAB. Conseguiu. Graças a Deus. Eu sempre fui assim, eu sei muito bem dividir as coisas, as tarefas, e deu super certo. É coisa contrária que dizem dos homens, né? O homem tem uma caixinha ali, nossa. Só eu né? consegui fazer Ó, uma pra você coisa. ter uma a mulher ideia, mais uma, né? eu trabalhava no escritório de Direito do Trabalho, fiz o meu TCC na área do Direito do Trabalho e a OAB eu também fiz na área do Direito do Trabalho. Olha aí. Tá vendo como é bom ter mulher na advocacia? Foi por Direito Militar, meu TCC. Direito Militar. Que nem na faculdade tem. Na faculdade não tem. Não tem faculdade. E como é que foi? Como é que você descobriu esse tema de Direito Militar? Primeiramente, meu marido, ele passou no concurso na época da Polícia Militar. E assim, eu falei, eu vou começar a estudar o processo penal militar, o direito penal militar. E eu gostei, tanto que hoje eu atuo, inclusive, na área militar. Eu gosto muito da área militar, eu tenho clientes militares. E aí, deslanchei. Todo mundo falou, menina, onde você achou esse tema? Eu falei, vamos fazer. Uma parte legal que ela falou é porque no direito você não tem aprendizado em vão. Não tem? Qualquer coisa que você aprenda na área do direito, você lá na frente vai aplicar. Olha, e eu vou dizer uma coisa para você, doutor. Primeiro dia de aula, primeiro dia meu de aula na faculdade de Direito, um professor falou uma coisa que eu, assim, fiquei apaixonada, eu sigo e eu levo para minha vida. Quando você entra na faculdade de Direito, você tem que mudar a sua forma de vestir, a forma de você falar, mas principalmente leia de uma bula de remédio a um jornal que você acha velho na rua. Porque realmente, em algum momento, você vai precisar de alguma informação sobre aquilo. Porque quando você estuda, quando você busca, quando você lê, você tem gabarito para poder falar sobre todos os assuntos. E aí você entra numa reunião, você não fica perdido, né, doutor? Eu tenho assunto, viu? Se vocês forem comigo para São Paulo, eu tenho assunto para falar daqui para lá. Eu acho que você falou num ponto importantíssimo aí. Leiam desde bula de remédio a Jornal. Qualquer coisa. Dá um recadinho para o nosso aluno aí, que não gosta de ler, que porventura tem aquela famosa preguicinha de ler. Manda um recado para ele. Eu digo uma coisa para né? vocês. Se vocês não leem, vocês não serão um excelente profissional de direito. Porque no mundo jurídico, todo dia tem uma novidade, uma jurisprudência nova, um entendimento novo. Então, tem que focar na leitura, sim. Tem que ler, tem que aprender a falar, aprender a ler e aprender a escrever bem. Escrever e muito bem. Não funciona sem o outro. Não funciona. Não funciona sem o outro. E fora que tem aqueles profissionais, assim, infelizmente a gente ainda vê aqueles advogados que se escorem outros, que copiam a petição do outro. Mas, gente, não vai virar um profissional de excelência, não é verdade? Então, quem estuda, conquista o mundo. E eu ainda costumo dizer que quem copia modelo, copia o erro do modelo. E aí faz um monte de besteira lá e aí no final dá problema. Exatamente. Então a leitura, eu leio 2 livros. Fora o mundo jurídico, tudo que eu estudo e tudo, eu leio sempre à noite. Eu leio 2 livros diferentes. Não muito, né? Assim, leio uma página, 2, eu gosto muito. Colocando sempre em prática a teoria do sempre. Bula de remédio. Sempre. É porque eu sou muito curiosa. Então, assim, tudo que você falar uma coisa que eu não sei, eu vou buscar. Uma palavra que se eu falar que eu não sei, eu vou descobrir. Porque a gente vai aumentando o nosso vocabulário, né? Sim. Doutora, e o que nós poderíamos, veja bem, um mito em direito que as pessoas enxergam? Todo advogado é rico. Todo advogado ganha dinheiro. Todo mundo acha que advogado ganha muito dinheiro. Eu falo que eu tenho clientes assim que eles falam assim: doutora, eu não vou te pagar esse mês não, só tem dinheiro. Já aconteceu comigo muito. De verdade, muito. Ou então, aquele cliente que ele te deve e ele te pede dinheiro emprestado. E o que mais... Também já aconteceu comigo Acontece também. muito. Esses dias um ligou chorando, eu tive que emprestar, porque eu fiquei com dó dele, assim. Mas é complicado. Então eu acho que isso aí. Isso aí é um mito. Né? É um mito. Doutora, voltando para as tuas matérias do direito, deixa eu te fazer uma grande pergunta aí. Eu tenho a minha resposta pessoal, é claro.
Mas e aí, o pessoal normalmente tem duas matérias que é tipo um Flamengo e Vasco no direito. E a gente fala aí. Minha grande pergunta para você: civil ou penal? Juro que civil. Eu gosto muito de civil, gosto muito de civil. Por quê? Por quê? Porque sempre tem algum problema na área civil, né? Então, assim, eu acho que todo momento que você... Toda hora do dia você está fazendo contrato, né? Então, assim, eu gosto porque você precisa lidar com problemas nesse âmbito diariamente. Então, é a área que eu realmente gosto. Eu atuo muito, faço muito. Mas, uma vez ou outra, ainda atuo no criminal, como eu havia falado para vocês, né? E aquela matéria... Nessa corrente que o professor falou, aquela matéria que... Tem. Olha, não gostei, não gosto e nunca vou gostar. Empresarial. Empresarial. Mas é uma área boa de atuação. É uma área muito boa. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro, mas é muito chatinha. É uma aula chata. Eu costumo dizer que você quer torturar um professor, coloca ele no empresarial, porque... Eu acredito. Mas sabe uma coisa que eu percebo também? O aluno, ele gosta muito do professor. Se você tem um professor muito ruim em uma certa matéria, ele não vai gostar, ele vai odiar ainda mais a matéria. Por exemplo, eu atuo, às vezes, em previdenciário, eu tenho até uma sócia para isso. Só que na área previdenciária é uma área também um pouco chata, porque ela é mais diferente, né? E assim, às vezes você está lá tentando fazer uma petição, você vai lá e fala, meu Deus do céu, o que é isso? E eu sempre penso assim, meu Deus do céu, se eu soubesse, eu tinha me aperfeiçoado nessa área, porque essa área também dá dinheiro. Você pode perceber, né? Previdenciário é uma área que também dá dinheiro. E é isso. Pois é, mas no empresarial eu te falo, o meu melhor professor da faculdade me deu empresarial e eu detestei a matéria. É, né? Eu ia falar um negócio aqui que eu havia esquecido, mas previdenciário, na época da faculdade, eu detestava o professor. Eu não conseguia gostar de previdenciário. Quando eu vi o professor, eu falava, meu Deus do céu, essa aula é chata, porque eu não gostava muito do professor. Hoje, estudando, você busca professores bons, você acaba gostando. Então, eu acho que o empresarial talvez tenha sido a minha experiência negativa, né? Pode ter sido. Pode ser. Eu acho que tem aquela também, né, professor Dias? O professor Dias tem muito mais tempo de docência do que nós, mas tem aquela do aluno também não gostar do professor e querer superar a disciplina que aquele professor... Aconteceu comigo em direito do trabalho. Que aquele professor era chato, digamos assim. Eu vou virar um bom profissional nessa área, né? Tem isso. Aconteceu comigo em direito do trabalho. Sério? O que ele fez? Não, assim, eu cheguei na aula de direito do trabalho, eu comecei a estagiar no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre eu já estava atuando na advocacia. Chegou um ponto, meu primeiro recurso de revista foi antes dos 18. Chegava o trabalho, o chefe mandava, ó, se vira e faz. Lá e fazia. Mas chegou o direito do trabalho, que era a matéria que eu tanto gostava, ela estava muito, assim... O professor era muito bom, mas a forma com que ele ensinava aquela matéria, eu acho que podia ser melhor. E aí eu quase não assisti a aula. Eu ficava só, eu pegava só o período ali que era o obrigatório, né? Sim. Se eu tinha 5 faltas, eu ia usar 5. Mas, assim, depois é um professor muito bom, incrível, mas eu estudei para tentar superar ele, porque eu achei que ele não conseguia ensinar o direito do trabalho do jeito maravilhoso que eu vejo. Eu acho o direito do trabalho muito, digamos, eu acho ele apaixonante. Ele é mais peculiar também, ele é mais filosófico, ele tem alguns princípios próprios do direito do trabalho, mas aí eu fui estudar a fundo já para tentar afastar isso daí. Eu atuo muito na área trabalhista, mas assim, o que eu vejo hoje, o funcionário, ele é meio complicado, né? Hoje em dia, assim, trabalhar, eu falo assim, para um empresário é muito difícil. Contratar um funcionário é risco. Porque é muito risco. Às vezes ele quer, sei lá, uma condenação por assédio no âmbito do trabalho e você vê que não tem. Na verdade, ele está com raiva do patrão e aí ele quer processar. Então, assim, às vezes o cliente chega até a mim e eu falo, olha, não é assim. Ah, mas é porque ele deixa a janela aberta. Oi? A janela aberta, assim, você vê que o empregado, ele tá com picuinha, então é uma área meio chata. Eu acho... Fora que você ganha, né, doutor? E nem sempre você leva, né? Porque você vai lá, ganha, o empresário já não tem mais nada no nome. Pronto. Acabou. Eu acho assim, a melhor forma para o patrão evitar problema é ser muito tranquilo com o funcionário. Principalmente nessas áreas de direito que tem a parte do indúbio.
Indúbio para o operário, indúbio para o consumidor, Sim. indúbio para o réu facilita para o cliente, né? Verdade. Mas todas essas partes que tem indúbio, você tem que tentar evitar problema. Então, aquele funcionário que enche o saco, às vezes é mais fácil demitir ele do que ficar tendo problema com ele o tempo todo. Nesse contexto de problema aí que o certeza. professor Aleph falou, eu queria perguntar para você também quais são os principais, voltando um pouquinho para o início da nossa conversa, quais são os principais problemas aí que existem na nossa subseção aqui da OAB de Águas Lindas de Goiás. Se é que existem problemas agora, né? E quais são as soluções também que estão sendo implementadas para esses problemas? Problemas, eu acho que todo o âmbito da nossa vida nós temos. Mas a subseção, eu estou nesse momento organizando, estou delineando cada função certinho, organizei todas as comissões, nós estamos trabalhando aí ativamente, inclusive tem palestra amanhã. E uma das dificuldades é a desunião. Infelizmente, eu acho que em qualquer profissão, mas assim, especificamente do que eu estou falando agora, da advocacia, a classe não é muito unida. E querendo ou não, uma andorinha não vai fazer verão. Eu sempre digo, gente, eu sozinha não vou conquistar nada para nós. Então, eu acho que a desunião, ela dá essa quebrada. Estou trazendo agora esse primeiro momento, esse primeiro semestre, essa parte de mais democrática, né, que é a organização, mas eu sei que em breve vai estar tudo bem alinhado e esses probleminhas bestas serão superados, porque tem muita demanda legal para a advocacia. A advocacia, ela está inaugurando a sede agora, dia 7. Vamos estar lá. Com certeza. Com certeza, E assim, vai estar presente. obrigada. E a advocacia vai ter a sua casa, e a partir disso nós teremos outras novidades aí em breve. Estamos aí E nesse trabalhando. contexto, né, como é que a gente pode estar auxiliando a subseção? Ou melhor, como é que a subseção pode estar aproveitando das atribuições que uma instituição de ensino superior que tem credibilidade na cidade, como a Faculdade de Direito da Faculdade Filos, né, como é que a gente pode estar auxiliando os serviços aí? Como é que você vislumbra a utilização dos serviços? Olha, a partir do momento que eu faço um evento e alunos participam, é um auxílio para nós também, porque além do aluno ele ter esse contato com o mundo jurídico, com os profissionais, fazer o marketing dele, fazer o contato jurídico dele, porque a maioria ali vai virar profissional, no caso advogado. Então, o aluno, a instituição ter essa sincronia de trabalho é sensacional. Esse ano mesmo eu quero promover muitos eventos, então assim, vocês participarem também desses eventos. Podem, inclusive, até patrocinar o evento, porque é um ato legal que a gente faz patrocínio e está sempre presente. Então, a OAB, ela sempre vai estar com portas abertas para as faculdades, né? E também, óbvio que também a OAB quer estar sempre ali presente, porque nós somos uma instituição com muita força. E a gente tem que sim ter nosso respeito, tem que ter a nossa presença e participação. Então, conte sempre eu acho que até mais do que isso, o estudante que ele vai para lá, doutora, eu e você, a gente vai aposentar um dia. Vai, ele é um futuro. Quem vai assumir o nosso lugar, provavelmente é o nosso aluno, alguém que está aí. Com certeza. Ele tem que chegar lá, aprender com o palestrante. Nós tivemos uma ótima palestra agora, no mês passado. A gente está em março de 2025 e no mês de fevereiro nós tivemos uma palestra, nós levamos os alunos da Faculdade Filos. Sim. E foi sobre doenças raras, sobre autismo, sobre TDAH. Nós conseguimos compreender a extensão disso e também trazer o direito à vida. Como eu falo assim, direito à vida? É trazer a realidade para dentro do direito. Sim. Porque tem muito, e aí é uma crítica minha ao ensino tradicional de direito, porque a gente coloca só a lei, aquele aspecto positivista, é assim, ponto, acabou, e a realidade é completamente diferente, a realidade ela é subjetiva. Então, eu tenho que saber, e eu acho que eu não sei se a OAB pensa dessa forma também, mas eu acredito que a formação jurídica ela tem que ser para resolver conflitos e não para criar mais conflitos. Sem dúvida. Óbvio que advogado ganha dinheiro com problema. Quanto mais problema tiver, mais dinheiro a gente ganha. Sim. Mas solucionar esses conflitos de uma forma menos gravosa para todo mundo, eu acho que facilita muito. E aí eu chego numa grande questão para a senhora. Tentando resolver conflito, tentando fazer o seu melhor, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher advogada?
Muitas vezes. Inclusive, eu havia até falado no primeiro momento, por colega advogado, por cliente, por juiz. A primeira vez que eu fui fazer uma audiência trabalhista, inclusive, acho que tem uns 6 anos, eu passei uma situação bem constrangedora com o juiz trabalhista, que eles são normalmente um pouco mais... né, não posso falar essa parte aqui, né? Mas eles são um pouquinho mais ignorantes, às vezes, a forma que eles tratam ali, principalmente na audiência, que eu saí dessa audiência, eu chorei dentro do carro. Eu chorei, de verdade. E eu falei assim, a partir de hoje, nunca mais ninguém vai me fazer chorar quando eu estiver atuando. Porque eu vim aqui para fazer uma defesa do cliente e não é a própria lei, né, diz que nós somos iguais. Então, assim, eu fiquei constrangida com a situação, mas eu não tive atitude naquele primeiro momento por não ter ali talvez a experiência de lidar com a situação constrangedora e não saber agir. Por quê? Porque eu era mulher. Eu sei que ele estava fazendo aquilo por puro machismo. Então, a gente tem essas dificuldades diárias. Agora não tem mais como, né? Agora eu quebro o pão. Agora já era. Mas 2 coisas que eu vou te perguntar agora. Como é que você superou essas situações de preconceito? E, principalmente, qual o recado que você daria para essas pessoas que já praticaram algum tipo de preconceito contigo? Porque a gente tem muitas mulheres na faculdade. Fatalmente, a tua história de superação vai chegar lá nas nossas alunas, vai chegar nas mulheres advogadas que eventualmente em algum momento vão passar por isso e vão servir de inspiração para que elas não passem a dificuldade que você teve que passar, graças a você. Então, qual o recado que você daria para esse pessoal que praticou alguma situação de preconceito contigo só por você ser mulher advogada e uma ótima advogada por sinal, e como você superou isso? Eu superei fazendo. Eu aprendi o seguinte, quem tem medo perde a oportunidade, vai lá e faz. Então, passava por uma determinada situação, eu falava, oxe, isso não vai acontecer mais comigo, porque eu vou agir diferente. Então, você começa a se moldar para que aquilo nunca mais aconteça. Então, por exemplo, só voltando, quando eu vou em uma audiência trabalhista, além de levar meu celularzinho gravando, eu já sei que eu vou me portar diferente. Porque quando eu chego com uma postura diferente, eles já me respeitam. Diferentemente do que quando eu chego com postura de medo, né? Que talvez pode ter sido essa circunstância. Então, eu digo o seguinte. Se você, né, se essa determinada pessoa agiu de uma forma constrangedora, ela tem que entender que todos somos humanos, todos somos passíveis de erro, isso é um fato. Só que, principalmente, que você nunca pode julgar a capacidade da outra pessoa. E você nem sabe o que a outra pessoa está passando para você constranger ela. E, além do mais, você pode responder por um processo, né? Um crime, de repente. E eu digo, eu hoje não aceito nenhum tipo de desrespeito. Seja de juiz, seja de promotor, seja de um cliente. Eu vou lá, eu ajo, eu busco um recurso para poder me defender. Óbvio, com todo respeito, né? Maturidade, que é o que eu tenho agora. Bom, isso aí vai servir de inspiração para os nossos alunos, viu? Porque a gente está numa cidade que é periférica. Eu acho que você vai notar uma diferença da Águas Lindas de quando você saiu para fazer faculdade. Totalmente. E uma de agora quando você é presidente. Totalmente diferente. A cidade mudou muito, né? Mudou muito. E qual o impacto desse crescimento de Águas Lindas na tua situação profissional? Melhorou muito a advocacia? Muito grande, muito grande. Além da advocacia, eu falo em todas as áreas. Hoje você tem shopping na cidade, você tem restaurante bom na cidade, você tem oportunidades que antes a gente não tinha. Tudo a gente buscava fora. Então, assim, hoje um aluno, ele pode pensar, poxa, eu vou estudar aqui, eu vou me qualificar, eu vou participar dos eventos, por exemplo, da UAB, para que eu tenha mais essa integração, porque eu vou tirar o AB Goiás, eu não vou tirar o ABDF, porque eu moro aqui, porque aqui existe oportunidade. E eu penso assim, existe oportunidade para qualquer pessoa. Se você fizer o seu melhor, as portas elas se abrem sem você fazer nada. Você simplesmente está lá agindo e aí Deus fala, vem cá, meu filho, é a sua vez, né? Então eu penso muito nisso. E alguma pergunta de vocês? Que eu vou fazer uma legal já já. Não, acho que assim, a gente fica impressionado, né, professor Dias, com exato. a alvitez que a doutora Soraya tem na convicção mesmo de vida profissional, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, Sim. né? A gente consegue ver que você sofreu bastante com essa questão de distanciamento, né? E tendo que se deslocar, perdendo tempo,
correndo risco de vida, porque o trânsito naquela época não é como a cidade hoje, que é duplicada, via até Ceilândia, até Taguatinga, enfim. E, assim, é uma história inspiradora, como o professor Alves falou, tem que ser realmente repassado, reafirmado que a mulher, ela tem realmente na advocacia esse papel de mudar de forma diferencial a sociedade, não só o mundo jurídico, mas a sociedade. E como é que você enxerga, dentro desse contexto aí, como é que você enxerga a mulher advogada daqui a 10 anos? Ah, que legal. Poder, né, doutora? É verdade, o poder. A mulher, querendo ou não, ela tá, como a gente sempre falou. Eu vou dizer sobre a posse da nossa diretoria agora no mês passado. Era uma juíza, tinha uma delegada, tinha uma procuradora, tinha várias advogadas, mulheres em cargos de liderança, com responsabilidade. Eu fico pensando o seguinte, que as mulheres atualmente, elas não estão mais preocupadas só em ter filhos. Lógico que tem aquelas que sonham e etc. Mas a mulher, ela está tomando o espaço da responsabilidade, do alto amor. Realmente, do alto amor. Quando você busca crescer, primeiro a mulher, ela não está querendo mais ter filho, ela está querendo estudar, ela está querendo se qualificar, ela está querendo ter o dinheiro dela. Por quê? Porque, principalmente também, né, porque a gente sabe que os relacionamentos estão meio complicados na atualidade. Mas eu acho que daqui uns 10 anos, a mulher... eu quero estar aqui presente, se Deus permitir, para ver como que nós teremos muito mais espaço, muito mais força. E eu acho que a credibilidade, porque sentir quando alguém te dá essa credibilidade, te respeita, porque você sabe o que você está falando, é sensacional. Então, eu sempre digo para as minhas colegas, principalmente da advocacia, para as minhas irmãs, para minhas amigas, eu sempre falo, olha, quando uma mulher fala algo, ela está representando outras mulheres. Quando uma mulher se comporta mal, infelizmente, ela reflete negativamente para outras mulheres. Então, eu sempre digo, busque o seu melhor, se qualifique, estude bastante, esteja presente em lugares, tenha contato, faça network, que as portas, elas abrem. A gente precisa de mais mulher em ambiente de comando, né? Sim. Eu acho que você faz muita diferença na UAB, doutora. Obrigada. E acredito que seja uma inspiração para muitas mulheres daqui. Obrigada. E foi muito bom ver a tua posse lá, porque realmente tinham muitas mulheres. Homens ali eram a minoria, mas a diretora do foro, à época, era mulher, a procuradora do município era mulher, a prefeita do município de Santo Antônio, que veio de lá para cá para assistir, era mulher, a promotora era mulher, então o homem era minoria. Sim. Então não podia falar nada lá. E dá uma sensação tão boa, né? Porque assim, você olha e fala, meu Deus, que bom que as mulheres estão se unindo. E assim, eu tenho conversado com algumas autoridades são mulheres, elas falam, doutor, nós estamos aqui, vamos nos unir, porque através do diálogo a gente consegue muita coisa, né? Então, assim, eu estou aqui de peito aberto, sempre conversando, dialogando e mostrando para as mulheres, vocês são fortes sim, vocês podem estar sim no lugar que vocês quiserem. No lugar de comando, o lugar da mulher onde ela quiser. Onde ela quiser, sempre. Doutora, a gente já encaminhando aí já para um finalzinho, final, né? Eu costumo dizer aqui para os nossos alunos que genialidade se constrói. A gente passa cada dia construindo um pouquinho para a gente poder fazer a diferença na vida de uma pessoa ou de várias outras pessoas. E eu te pergunto, como é que você construiu a sua genialidade hoje? Como você se moldou ao longo dos anos para se tornar a mulher, a advogada e a presidente que você é hoje? Eu busquei me conhecer, primeiramente, antes de qualquer coisa. Então, comecei a observar os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. Quando você enxerga isso, você consegue melhorar. Então, minha oratória não está boa, vamos especializar? Eu não gosto de ler? Vai ler um pouquinho. Eu não gosto de estar no meio de pessoas? Vai, participe. Então, é buscar você mesmo se desenvolver através de coisas que você pode fazer para a sua melhoria, seja um estudo, seja um curso e etc. Obrigado, doutora. Dias, feliz? Eu teria uma... Não é uma pergunta, doutora. Soaria mais quase que como um pedido, né? Que conselho você deixaria para os nossos
alunos, para alguém que está iniciando a carreira jurídica? Eu sempre vou bater na tecla do estudo, de verdade, sempre, sempre, porque eu sei que a minha família é uma família humilde, meu pai, minha mãe, e eu sei que o que eu faço hoje dependeu, lógico que eles me criaram, né, me deram estudo, mas eu sei que o que eu faço hoje foi fruto de muita dificuldade, que eu fiz, eu galguei. Então eu digo, tudo é possível se você quer. Se você quer, você vai alcançar. Se você quer, você vai se qualificar. Se você quer, ao invés de você dormir cedo, você vai estudar. Se você quer... Vou dar um exemplo bobo. Quando eu vou assistir um filme, eu pesquiso o histórico do filme para entender se aquilo eu posso aprender. Se eu estou perdendo tempo ou se eu estou estudando. Então é isso, qualificação. Estudem, porque o estudo vai abrir muitas portas e oportunidades. Excelente, obrigado. De nada. Cris, uma pergunta final? Acho que a gente podia partir para uma pergunta mais além do final, uma para cada um aqui, né? E aí sinta-se à vontade para fazer as perguntas, né? Professor Aleph, professor Dias, para a gente encaminhar para o final e aí a gente faz um encerramento. Doutora, a minha, e aí já tomando... Advogado gosta de aparecer, né? Então vou fazer a minha primeiro. Como é que você se vê daqui 10 anos? 10 anos. Eu me vejo uma profissional de sucesso, mais sucesso, eu quero continuar divulgando, eu quero expandir o meu âmbito, né, meu espaço, principalmente meu espaço físico, e viajar, curtir também, porque eu sempre digo, você pode trabalhar, você pode se esforçar, mas se você não usufrui daquilo que você adquire, não tem graça nenhuma. Então, eu quero trabalhar muito, mas eu também quero viver muito. E eu sempre digo, todo dia é um novo dia. Então, se Deus permitir, eu quero estar curtindo no sentido positivo do esforço que eu vou ter nesses longos 10 anos aí. Dizem que advogado ganha muito dinheiro, mas ninguém pergunta se o advogado gasta o dinheiro que ele ganha. E a doutora já falou aqui que é um mito, né? Eu faço muito assim, o que eu penso? Hoje eu trabalho, eu compro o que eu gosto, eu como o que eu tenho vontade, planejo viagem, porque não faz sentido você também morrer de trabalhar, principalmente porque a advocacia é uma profissão que ela desgasta muito a nossa mente, né, doutor? Seu corpo está intacto, mas a sua mente está ali. Ela passou o dia inteiro peticionando, atendendo um cliente, fazendo uma reunião e etc. Então, se você tem essa possibilidade de descansar, tirar um final de semana, se ficar um momento zen, isso aí é sensacional. É necessário. Professor Dias. Dentro de tudo que foi falado aí, o doutor Aleph acabou de falar sobre o que a doutora visualiza daqui a 10 anos, né? E uma coisa que nós não falamos aqui, eu gostaria de citar aqui nesse momento, é sobre a família, doutora, né? Você falou do seu esposo, né? Aqui, e veja bem, e falou do trabalho, do esforço contínuo, né? Isso cria uma autoindependência, né? que é necessária, que faz necessário tanto para a mulher quanto para o homem, né? Mas a importância da família. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. A família, ela é tudo, assim. Hoje eu acordo pensando na minha família, eu durmo pensando na minha família. Então, assim, eu acho que na vida não tem nada mais especial para uma pessoa do que a sua família. Minha família ela é muito pequena, minha família é formada. Eu vou falar assim, minha família, porque os demais eu não tenho convívio. Basicamente, nem sei qual foi a última vez que eu vi. Mas minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, meu sobrinho, são tudo para mim. Meu marido, eu sempre digo, sem eles, eu não sou ninguém. E eu sei que são eles que sempre vão nos aplaudir quando a gente estiver bem, mas também vão chorar conosco quando a gente estiver triste. Em qualquer momento. Em qualquer momento. Então, pra mim, eu falo assim, gente, entre minha família e qualquer outra coisa, minha família, sempre vou estar lá. Eu sempre sou presente, eu sou muito presente, eu sempre estou lá, inclusive eu até falei, acho que depois do podcast vou lá, porque eu gosto muito de estar próximo a eles, porque a família é tudo. Já caminhando para o final, né? Não poderíamos ter melhor episódio, primeiro episódio do Vencer Filhos Podcast, do que estar aqui com a doutora Soraya, né? Presidente da subseção
de Águas Lindas de Goiás, da OAB de Águas Lindas de Goiás. Eu acho que essa posição ocupada hoje por você é uma posição não somente simbólica, mas é uma posição altamente merecedora, né? Pela competência, pela altivez e pela inteligência, pela genialidade, como o professor disse, o professor Aleph falou, pelo respeito à sua própria família e ter ela como baluarte ali de sustentação da tua vida, que, como você falou, a família é tudo pra gente. Mas eu gostaria de que você desse um recadinho final aqui no podcast, porque vai continuar. Final aqui no podcast. Gostaria que você desse um recadinho final aí para os nossos alunos, né, para os nossos acadêmicos, no sentido de que, às vezes, como toda a profissão, há momentos de desânimo, né? Seja por uma situação familiar, econômica, enfim, situações adversas que a gente não escolhe passar, mas que passamos, né? E aí eu queria que tu deixasse uma palavrinha para o corpo docente dos alunos de Direito e também para os demais alunos dos outros cursos, tá? Corpo docente, discente, né? Como fonte de inspiração, dizer, olha, não desanima por isso. A vida nunca vai ser apenas flores, isso é um fato. A gente passa por muitas dificuldades, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou desistir. Mas quando você tem um sonho, você tem uma vontade, você tem que aprender que a vida não é um morango mesmo não, e que a gente tem que ir lá fazer. E que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. E aquilo que você faz, de verdade, tem tanto valor quando você conquista algo, você fez acontecer. Eu estou aqui não porque fizeram com que eu estivesse, eu estou aqui porque eu me esforcei também, eu fiz a minha parte, eu dei a minha contribuição para que aquilo acontecesse, não tem prazer maior. E eu digo para vocês, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista, mesmo em frente a qualquer dificuldade, porque quando você é persistente, você sente na pele a dificuldade, você tem mais valor, você dá mais valor, você fala, meu Deus, eu estou aqui, então eu vou fazer melhor, eu vou me doar melhor. E eu sempre digo, se você quer, você vai alcançar, mas faça a sua parte. Acho que foi inspirador profundo aqui, né? Foi inspirador. Eu acho que a gente não poderia ser diferente a nossa sensação de estar honrado com a sua presença aqui, né? Agradecer também ao professor Dias, nosso decano, professor Aleph, coordenador do curso de Direito da Faculdade Filhos, que sempre tem atuado aí em benefício de uma formação sólida, com credibilidade, com respeito com o sonho de cada um. Voltando no que a gente falou no início, no que você falou no início, é o respeito para com o sonho de nossos alunos. E respeito pressupõe transparência de tudo que é feito na nossa instituição. Sempre. E isso nós temos como mantra aqui, né? Dias, Aleph, transparência, respeito, porque assim se constrói uma comunidade acadêmica que tenha credibilidade aí fora. E nós vamos precisar muito da ajuda da subseção de Águas Lindas, da subseção da OAB de Águas Lindas, nesse fortalecimento, né? E encerrar aqui, eu acho que a gente podia até encerrar fazendo não sei, Vencer Filhos, pode ser? Não tem problema. Eu quero só agradecer primeiro, né? Só agradecer a oportunidade por estar aqui, doutora Aleph. Eu sempre digo, é um amigo para mim, muito obrigada, Dias, Cris, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Conte sempre conosco, conte sempre com a OAB, ela está aqui para somar. Eu sei que vocês também estão aqui para somar conosco. E precisar, estamos aí à disposição. Obrigada mesmo.